Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? No programa de hoje nós estamos tendo a honra de estar recebendo aqui nos estúdios do Opinião Cidade o deputado federal Edinho Araújo, ex-prefeito de São José do Rio Preto, uma das figuras da política mais importantes e exponenciais da nossa cidade. Edinho, muito obrigado pela sua presença em nosso programa mais uma vez. Fazia tempo que você já não vinha aqui no nosso programa, né? Não temos tido essa oportunidade ultimamente, graças à sua agenda como deputado federal e um pouco antes como ministro da Secretaria de Portos do governo federal. Eu imagino que tempo é o que não tem sobrado para você nesses últimos tempos. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Edinho. Prazer grande, Reizinho, voltar a esta televisão que é de Rio Preto e da região para poder bater um papo, e é sempre bom, porque com você eu sempre aprendo. Imagina. Antes da gente começar, a gente falar um pouquinho sobre política, sobre assuntos de uma maneira geral, deixa eu apenas registrar aqui que eu tive a oportunidade de visitar com o deputado agora há pouco as instalações do futuro condomínio joalheiro de São José do Rio Preto, alguma coisa que está sendo desenvolvida aqui na cidade pela Ajoresp, pela Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Noroeste Paulista, e que já está tomando forma, né? É um condomínio joalheiro que dá curso à tentativa de transformar cada vez mais num grande polo joalheiro São José do Rio Preto, um dos maiores do Brasil hoje já, né? E é muito bacana ver isso, que é uma ideia que começou, eu sei disso, começou no governo Edinho Araújo, no governo municipal Edinho Araújo, alguns anos atrás. Eu tenho a impressão que para você também é uma grande satisfação ver que aquela coisa está tomando forma e crescendo bastante, né, Edinho? É verdade, Reizinho. O polo joalheiro de São José do Rio Preto é um setor muito forte na economia de Rio Preto e também com uma repercussão estadual, nacional e até internacional, eu diria. E esta ideia do condomínio, ela é antiga, né? Se eu não me engano, o Zé Pinto está à frente da Ajoresp desde o início do meu governo, em 2001. Eu me recordo que ele já falava. Foram muitas as reuniões a rigor que eu os recebi no meu gabinete. E o que é fundamental destacar, e quando nós vimos hoje, ainda há pouco, né, lá no condomínio Ulisses Guimarães, naquela região onde tivemos que interagir muito com o aeroporto, que não poderia ter construções muito altas, claro, tendo em vista os pousos e decolagem dos aviões, nós vimos que está praticamente o contorno, a parte administrativa, uma empresa já praticamente com a sua construção pronta, e então nós sabemos o quanto isso será importante para qualificar ainda mais São José do Rio Preto, porque o polo joalheiro aqui emprega mais de 4.000 pessoas, é um dos maiores do Brasil. E este condomínio, eu me recordo que nós fomos visitar uma grande feira lá na Itália, e eu tive a oportunidade de ir com os empresários e com o presidente José Pinto, onde nós pegamos a ideia. Então, Rio Preto tem vocação joalheira, tem empresários realmente determinados, tiveram esse propósito. A prefeitura, o poder público contribuiu naquilo que poderia, porque foi feita uma licitação da área e eles se habilitaram, compraram a área. E hoje aquele contorno, condomínio, está todo demarcado, com a parte urbanística também, né, do paisagismo, e agora as empresas vão se instalar. Então será uma grande realidade, e isso distinguirá Rio Preto ainda mais por esta potencialidade que tem no setor joalheiro. Portanto, os cumprimentos, né, a toda esta equipe presidida pelo José Pinto e a todos os empreendedores desse setor, que é fundamental para a economia de Rio Preto. Não podemos deixar de destacar também a figura do senhor José Pascoal Costantini, que aliás é o patrono, né, dá nome ao condomínio joalheiro. É verdade, aí é preciso destacar, é claro que tem tantas outras figuras ilustres, mas o José Pascoal realmente, Costantini, foi sempre um estimulador. Eu me recordo que ele também esteve nessa viagem à Itália que fizemos lá no início dos anos 2000.
e faz parte de uma das famílias pioneiras da atividade joalheira em Rio Preto, né? Assim como várias outras, muitas outras. A atividade joalheira em São José do Rio Preto faz parte da história do desenvolvimento socioeconômico dessa cidade já há muito tempo. Então, agora, poder contar com um grande polo joalheiro, um grande condomínio joalheiro, deve ser realmente uma coisa engrandecedora para essas pessoas todas envolvidas nessa grande atividade, nesse grande universo joalheiro. Tá Exatamente, certo? porque essas empresas, elas estão situadas nos mais diversos pontos de Rio Preto. Poucas pessoas sabem, mas ali normalmente tem com toda uma segurança que por razões a óbvias, situação né? requer, não é? E o Zé Constantino, praticamente no centro da cidade, é um expoente, né? Agora, com este condomínio, isto terá uma visibilidade sem prejuízo da segurança. Sem Claro. prejuízo da segurança. Mas terá uma visibilidade e era um sonho, né? É um sonho que vai se tornar realidade graças a esta união do setor, a força, a vocação, como você disse, que é histórica do setor joalheiro, que quantas vezes nós usamos essa argumentação pelo Brasil afora, quando se pergunta, Edinho, qual é a vocação de São José do Rio Preto? A vocação de São José do Rio Preto é múltipla, né? Acho que é uma vocação plural, empreendedora. é plural, mas o setor joalheiro é realmente um setor antigo e que tem superado todas as etapas da economia do país e agora vai mostrar uma face que será muito apreciável e agradável, porque o condomínio vai ser, sem sombra de dúvida, um cartão de visita a mais. E eu quero dizer da minha alegria, porque botei ali o meu tijolinho de contribuição nesta grande construção. Claro que sim. Vamos aproveitar, claro, a sua presença aqui para a gente conversar um pouco sobre política. E política, certamente temos muitos assuntos para conversar. Temos muitos assuntos para conversar, deputado. Um deles, a eleição agora do novo líder da bancada do PMDB no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na verdade. Como é que foi esse processo? Foi um processo traumático? Houve realmente essa bipolarização que estão dizendo, governo e antigoverno, Cunha e Dilma? Como é que o PMDB saiu desse processo todo? Saiu sem trauma, saiu ileso desse processo? Bom, a leitura foi mais ou menos esta mesmo que a imprensa fez desse episódio da eleição do novo líder do PMDB para a Câmara dos Deputados. Porque todo ano os partidos ou reelegem, renovam os seus líderes ou estabelece-se um processo de eleição. No ano passado, em 2015, com a eleição do Leonardo Pisciani, ficou estabelecido, eu não participei porque estava no Ministério dos Portos, mas ficou estabelecido que a reeleição do líder se daria se ele tivesse 2/3 dos votos da bancada. Caso contrário, ele não participaria do processo de eleição. E esse acordo foi rompido, e mesmo assim ele disputou e ganhou a eleição, e agora vamos catar os cacos aí do partido. Essa é a grande tarefa do PMDB hoje, tentar catar os cacos. Acho que a expressão é essa mesmo, né, deputado? É verdade. Agora nós temos no dia 12 de março, mês que vem, já está chegando, a eleição do novo diretório nacional do partido, que é o Temer, o nosso candidato à reeleição. Então este é o foco. Nesse momento nós queremos, em termos partidários, a eleição do presidente Michel Temer para conduzir os próximos 3 anos e, consequentemente, o processo eleitoral de 2018, onde colocaremos em prática aquilo que é pacífico no partido, que o PMDB terá candidato a presidente da República. Tá certo. A questão impeachment, discussão sobre impeachment da presidente da República, é uma questão que divide certamente também a bancada do PMDB, pelo menos a análise dessa questão. A sua posição pessoal em relação a isso, como é que o presidente Temer, o vice-presidente Temer tem se comportado em relação a esse assunto? É um assunto que incomoda os PMDBistas conversar sobre isso, deputado? Fala um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que é um procedimento constitucional,
né? É previsto na Constituição brasileira. É claro que não é um processo simples, mas que temos que encará-lo com a maior naturalidade. Nesse momento discute-se o procedimento do processo de impeachment, as regras que do tinha jogo, sido dado curso pelo presidente da Câmara, com a eleição dos seus membros, mas que partidos que se sentiram contrariados e que tinham uma posição diferente foram ao Supremo Tribunal, e neste momento esta questão interna do procedimento realizado pelo presidente está sendo questionado e, portanto, está paralisado por esta decisão e por esta intervenção do Poder Judiciário. Então, logo se resolva, volta-se à Câmara, convalida-se os membros, que eu não acho que isso ocorrerá, deverá ter um novo procedimento, uma nova eleição, porque o que se discute aí é se pode ou não pode ter chapa avulsa, se o voto é secreto, se o voto é aberto. Então, toda uma questão interna da Câmara, mas que o Supremo, tendo em vista a importância do tema do impeachment, resolveu regrar esta matéria, tendo aí como parâmetro o impeachment do presidente Collor. O senhor foi um colaborador do governo Dilma, participou do Ministério, foi o ministro dos Portos. Falar sobre esse assunto o deixa à vontade, senhor, qual é a sua posição em relação a isso? O senhor é favorável ou contrário a esse processo de impeachment da Presidente da República? Bom, com relação a ter participado, isso é fato, né? Claro. Participei do governo, recebi o convite em dezembro de 2014, tinha acabado de ganhar a eleição, graças a Rio Preto e a região, mais um mandato, né, minha 10ª vitória na vida pública, eu sou muito grato a São José do Rio Preto e a região. Recebi o convite, o PMDB tinha participado da chapa, o nosso vice-presidente Michel Temer, com o vice-presidente Michel Temer, e recebi o convite dele, do partido, para servir o país. Eu sempre tive por princípio, jamais fugir a uma convocação e a uma missão de servir o país, seja na sua totalidade, na sua extensão territorial, seja no estado ou no município, que é uma parcela do país. Claro. E foi nessa linha e com esse propósito que eu fui ministro do governo brasileiro, com muita honra. Não pedi para ser, quero dizer para você com todas as letras, não pedi para ser. Tinha acabado de chegar de Brasília, dia 22 de dezembro de 2014, para passar o Natal, final de ano com a família, e o presidente Temer falou, olha, volta para Brasília, porque recai sobre você uma incumbência do partido. Eu me furtei, voltei para Brasília, e foram 9 meses intensos. Os resultados do nosso trabalho que realizamos estão aí. Se há um setor que vai muito bem no Brasil hoje, é o setor de portos, graças à determinação e a toda a infraestrutura que nós montamos. Eu recebi uma carta de um dos funcionários mais graduados do Ministério, e quando deixei o Ministério, ele deu a sua impressão, e qual era, quando eu cheguei ao Ministério, um político, um ex-prefeito de Rio Preto, de Santa Fé, deputado, um político do interior de São Paulo, uma cidade não portuária. E qual foi a impressão dele ao Edinho deixar o Ministério, né? Diz que nunca ele tinha visto um ministro que tivesse investido tanto na área técnica e tido sempre a visão do desenvolvimento, sem ações políticas menores. Portanto, eu me senti muito satisfeito, deixei o Ministério e, portanto, continuo livre para me posicionar em qualquer situação, porque não fiz nenhum gesto para continuar ministro. Eu quero continuar servindo o país, onde eu puder ser mais útil. Sem dúvida, deputado. Li recentemente, num dos jornais locais agora, que o senhor considerou a sua passagem pelo Ministério dos Portos uma oportunidade também do Executivo, Edinho Araújo, participar outra vez do poder, de ações executivas, do Poder Executivo, né? Nós estamos num ano eleitoral que se discute a sua participação na eleição municipal em São José do Rio Preto também, é claro que sim, daqui a pouco a gente pode até conversar mais sobre isso, mas é isso mesmo, quer dizer, foi a chance do Edinho voltar a trabalhar com aquele mais gosta, que é o Executivo, ou eu estou enganado em relação a isso? Não, eu acho que é verdade, Reizinho, porque eu comecei no Executivo, né? Eu comecei prefeito aos 26, 27 anos, e gostei do Executivo, e depois
3 mandatos como deputado estadual em São Paulo, mas sempre buscando as conquistas ligadas à infraestrutura da nossa região. Se você olhar todo o meu histórico, eu vou estar sempre lutando por uma rodovia, por uma estrada, por uma escola, por uma unidade de saúde, pelo desenvolvimento, né? Para gerar emprego, para gerar renda, para a economia. E o executivo é isto, o executivo ele planeja, ele executa, ele inaugura, né? O legislativo tem que tirar uma palavra de um projeto de lei que está em discussão, uma expressão, porque essa expressão pode ferir esta ou aquele segmento, né? Então, o executivo ele é muito mais forte. Agora, fazer política está no meu sangue, na minha veia, está em mim, né? Fazer a boa política que eu tenho procurado fazer. Mas não posso deixar de dizer que eu gosto mais do executivo, porque o executivo dá esta satisfação, porque transforma de forma mais direta a vida das pessoas. E os seus eleitores aqui de São José do Rio Preto vão ter a chance de reconduzi-lo ao cargo executivo na cidade? Quer dizer, discute-se muito a participação do Edinho Araújo no próximo processo eleitoral em São José do Rio Preto. Dizem até que é o grande eleitor desse processo. Se o Edinho for candidato, o quadro eleitoral é um. Se o Edinho não for candidato por qualquer razão, o quadro eleitoral é outro. Como é que você lê tudo isso? Como é que você faz a leitura disso? E daí, o Edinho vai ser candidato? Zé Luiz. Resposta facinho, né, de responder. Zé Luiz, a pergunta é esta que você me faz, é que eu ouço a todo momento. Dia. Né? Eu ouço a todo instante andando por São José do Rio Preto e me sinto... me dá uma satisfação, porque eu percebo que as pessoas perguntam e querem que eu volte a ser prefeito de Rio Preto. É claro que uma parcela, ninguém tem a unanimidade, né? Mas eu sinto uma boa receptividade com relação a isso. O que nós estamos trabalhando neste momento? Sinceramente, olhando nos seus olhos e aí para todos os telespectadores. O PMDB, que é o meu partido, nós fizemos uma reunião na última segunda-feira aqui em Rio Preto. Nós estamos muito preocupados e decidimos isso, discutir a cidade. Fazer um programa de governo. Porque se você tem um programa de governo, você tem que depois conversar com os demais partidos, né? Você não ganha uma eleição sozinho, um partido, né? Só. Claro. Você não ganha eleição sozinho, você tem que ter parceiros, você tem que ter outras lideranças, e Rio Preto, diga-se de passagem, é muito forte em termos de lideranças políticas, não só local, mas estadual e até nacional. Então nós precisamos conversar. E para ter um programa de governo na mão, eu acho que você facilita essa interlocução, você enriquece esse debate. Eu sou muito crítico às campanhas políticas, onde fica-se na picuinha, no fulano, e não num programa de governo. E quero ser muito sincero e dizer para você aqui, acho que as eleições de 2014, para a escolha presidencial do nosso país, não se discutiu o Brasil. Ficou muito na crítica pessoal. Isso. E isto trouxe consequências. Então, o que nós queremos, o PMDB... Enfraqueceu o processo como um todo, né? Exatamente. Empobreceu o processo. Né? Então, o PMDB quer discutir realmente um programa de governo. E depois, eventualmente, é claro que surgirá um nome. O que eu posso te dizer é que o PMDB terá candidato a prefeito de Rio Preto nas próximas eleições. Mas quer, sobretudo, dar uma contribuição para debater São José do Rio Preto nas suas necessidades. Procurar a sua história, as suas vocações, como essa que nós colocamos, a vocação joalheira de São José do Rio Preto e tantas outras que nós temos, e aprofundar. Onde que o poder público aí pode ajudar? E a liderança de Rio Preto. Rio Preto eu encontro, e esta semana mesmo encontrei com muitos prefeitos da região, e eles falam, olha, Edinho, nós temos muitas ruas com o nome das nossas cidades, Rio Preto, tal, conte conosco, tal. Eu falei, nós precisamos unir a região precisa falar, porque não se discute programa do governo do Estado, pois é. Não se discute, não se debate política, mas você tem que ter força, e Rio Preto pode fazer esse papel. O prefeito de Rio Preto tem que ser a liderança à altura da cidade.
da sua economia, do seu comércio, da juventude, enfim, de tudo que ela tem. Você disse agora há pouco que a pergunta que recorrentemente você mais responde todo dia é essa: você vai ser candidato a prefeito? Eu imagino que a segunda pergunta que você mais responda todo dia seja: mas você pode ser candidato? Existem algumas pessoas que levantam algumas questões em relação a isso, problemas jurídicos ainda envolvendo a sua possível candidatura. Em que momento, em que pé está essa situação agora, Edinho? Dá para tranquilizar o seu eleitor em relação a isso? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu faço política e deixo essas questões para o advogado cuidar, não é? O que eu posso te dizer é que essa questão que você se refere diz exatamente respeito a esse distrito industrial que nós ainda há pouco visitávamos, que é o distrito industrial Ulisses Guimarães. Não tinha acesso, nós íamos lá tudo asfaltado e algumas empresas tinham adquirido algumas áreas no condomínio do distrito e queriam pagar, mas também queriam a obra. E, através da minha Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras da Prefeitura, do Jurídico, fizeram uma composição com a associação, então, com a maior transparência possível, e resolveu-se o problema. Então, isso é uma questão que eu quero debater muito isso. O importante é o prefeito resolver o problema com transparência e que não tenha sido nenhum outro meio menor, ninguém levou vantagem, tá certo? Então foi isso que ocorreu. A sentença aqui em Rio Preto foi totalmente favorável à ação da prefeitura e depois eu deixei a prefeitura e não levei os processos para casa e houve uma reversão da decisão em São Paulo. E depois nós conseguimos uma liminar em Brasília, e essa liminar que prevalece, portanto, estamos tranquilos, acreditando na justiça, porque a ação foi uma ação benéfica à cidade, foi uma permuta diária por serviço. Sim. E há compreensões, ora favoráveis e ora contrárias. Nesse momento o placar está 1-1. E não se deve, na verdade, o pior de tudo isso é tentar judicializar o debate sucessório, né? Não se deve diminuir a importância política da associação municipal em favor de uma importância jurídica, etc. É claro que o adversário político, o que é que ele vai falar de mim? Rio Preto hoje, se eu por acaso viesse a ser candidato, Rio Preto me conhece, né? Eu não sou mais aquela figura que chegou na cidade, vindo de Santa Fé, né? É de Santa Fé, devolve ele, põe ele no trem, devolve ele para Santa Fé. Eu provei quando prefeito que eu governo ouvindo as pessoas, que eu chamo as melhores cabeças, que eu debato e faço com honestidade, com tranquilidade. Sou corajoso, sou arrojado, né? Eu quero fazer, eu tento perseguir e fazer as coisas. E fiz as coisas acontecerem sem dinheiro, Zé Luiz. Não tinha dinheiro. A prefeitura de Rio Preto vivia uma dificuldade imensa, não é? E nós enfrentamos grandes questões. No primeiro mandato, faltava água na cidade. No segundo mandato, tratamos o esgoto e abrimos as avenidas, né? Por todo lado, e praças, escolas, creches. Foi um governo realmente muito empreendedor, praticamente com recursos próprios, né? A administração atual tem muitos recursos, e que bom que tem recursos, que bom que fez muitos convênios, mas muitas políticas foram abertas depois que eu deixei. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Não tinha esse programa quando eu fui prefeito. Ele foi implantado, se não me engano, em 2009. Eu deixei o governo em 31 de dezembro de 2008. O governo realiza todas as obras, né? Vai ser sempre coisas por fazer. Uma cidade precisa de manutenção, de reparos, né? Precisa de investimento, precisa tapar buraco, né? Sim. Precisa que o trânsito flua, para as pessoas não ficarem quebrando roda de pneu, que é uma reclamação, como eu recebo também a pergunta se sou ou não sou candidato. O pessoal fala muito dos buracos da cidade. Exatamente. É isso, essa é a questão, né? O senhor tem medo, por exemplo, medo não, a apreensão em relação a se tornar prefeito novamente de Rio Preto e encontrar uma situação financeira complicada na prefeitura daqui para frente?
Porque houve, claro, é notório que há empréstimos, contratação de empréstimos, né, de financiamentos, etc. Então, há uma preocupação em relação a isso, deputado? Sim, porque eu não sei o tamanho disso, né? É claro que o partido vai pesquisar isso, né? O candidato que vier a ser do PMDB será eu ou uma outra pessoa, vamos ter que nos preocuparmos com isso. Qual é a capacidade de pagamento da dívida e o que fica para investir, né? Então, você tem que ter esta preocupação. Agora, Rio Preto tem um potencial imenso, né? Orçamento esse ano na casa de 1,8 bilhões de reais, não é? Um orçamento realmente muito significativo. Nós temos que enfrentar, qualquer partido, qualquer candidato, vai ter que enfrentar, colocando para a população, discutindo com a população. É isso que precisa, a população precisa participar mais da vida da cidade. Agora, é claro que depende muito do prefeito, querendo colocar todas essas questões de forma muito transparente. Deputado, o senhor disse agora há pouco que esse momento, há momento de plantar e de colher, né? Na política também é assim. Nesse momento é o momento de se discutirem alianças, possíveis acordos, possíveis ligações entre os vários partidos e etc. Todas as alianças são possíveis, na sua opinião, nesse momento, deputado? Poderão ser possíveis aqui quando chegar o processo eleitoral? Quer dizer, PSDB e PMDB junto, PT e PMDB junto, PT, tudo é possível nesse momento ou não? Olha, eu da minha parte, não há nenhuma objeção a nenhum partido, né? Porque os partidos querem o bem da cidade. O que é fundamental é este programa de governo. Discutir o programa de governo e todos estarem de acordo. Da minha parte, nós estamos abertos a discutir com todos aqueles que querem dar sua contribuição nesse novo momento. Porque eleição municipal, você está discutindo o futuro dos próximos 4 anos, que pode significar muito para as futuras gerações. 4 anos onde você vai desenvolver as ações na saúde, na educação, portanto vai cuidar das crianças, vai cuidar das futuras gerações da cidade. Então é fundamental que os partidos discutam com base no programa e o PMDB estará aberto a discutir com qualquer partido para que nós possamos ter um programa de governo e depois viabilizá-lo, porque passa, você sabe, pela Câmara e uma sociedade organizada, que eu acho que isso é fundamental. Nós temos cada vez uma sociedade mais participativa. Isto é um fator importante na execução dos programas, primeiro na construção do programa e depois na execução. E o Legislativo, você sabe, e todos nós sabemos, e eu aqui quero valorizar o Poder Legislativo, dizer da importância que tem uma cidade de eleger homens e mulheres preocupados com o bem comum, porque deixar a sua atividade particular para cuidar da coisa pública, nem todo mundo está disposto. Todos criticam, mas se você pergunta, você está criticando, por que você não entra num partido? Porque não tem candidatura avulsa, você tem que se filiar ao partido. Por que você não filia um partido, seja uma voz da Câmara, seja uma proposta de prefeito à frente do município? Aí, eu já tenho os meus negócios, não quero saber, política tem que fechar, tá certo? Política, ela pode ser um instrumento para fazer muito mal, mas também é um instrumento que pode fazer muito bem, desde que bem feito, assessorado, de forma competente e tendo a transparência, que isso é fundamental hoje. Contar para a população. O homem público não tem que esconder nada. Ele tem que dizer o que pensa, como votou. Isso é fundamental. E a população que julgue, né? O senhor falou agora há pouco sobre uma reunião realizada no início da semana, né, aqui em São José do Rio Preto. Foi noticiado pela imprensa como a largada da campanha do PMDB, né? Mas largada que ainda sem o Edinho dizer que é candidato a prefeito, etc. Qual o objetivo dessa reunião? Eu imagino que também exista nesse momento uma grande preocupação em se construir uma boa e sólida base de candidatos à vereança, exatamente para construir
essa base em um futuro governo. É isso mesmo, deputado? Fala um pouquinho sobre isso. É verdade, Zé Luiz. A imprensa foi muito honesta em fazer a manchete, a matéria. Dizendo, o PMDB dá largada, mas o Edinho não confirma a candidatura. Foi mais ou menos esses termos. Por quê? Nós queremos agora que pessoas venham se filiar ao PMDB, ao nosso partido, né? Claro, os outros partidos também estão no mesmo propósito, claro, buscando novas filiações, para fazer chapa forte de candidatos a vereadores, né? Porque essa é uma eleição onde nós queremos que as pessoas renovem todos, vamos renovar o que pudermos renovar, vamos confirmar aquelas pessoas que têm dado a sua contribuição. Então, foi este o sentido da reunião do PMDB na última segunda-feira, da alargada do processo. Por quê? Temos um calendário aí à frente. Dia 18, ontem, de fevereiro, foi aberta a janela para aqueles que detêm mandato sair do partido e ir para um outro partido. É claro que quem mede o tamanho do partido é a Câmara Federal. Ele não vai levar o tempo de televisão e rádio, nem o fundo partidário, né? Mas ele pode sair e não terá nenhuma penalidade. E os vereadores também não. Então você tem até o dia 18, são 30 dias, 18 de março, você tem o prazo para aqueles que detêm mandato mudar de partido sem prejuízo. Depois você tem o dia 3 de abril para se filiar ao partido. Ou sair de um partido, aqueles que não têm mandato, saem de um partido e vão para um outro partido, ou ingressam pela primeira vez num partido político. Aí depois você tem a data das convenções, que é final de julho até comecinho de agosto. Que essa é uma campanha muito curta, Zé Luiz, uma campanha muito curta. Para você ter uma ideia, as convenções, então, elas vão terminar só em agosto. Antes ela terminava em final de junho. Agora elas pularam para agosto. E depois começa o programa de rádio e de TV no dia 26 de agosto e as eleições vão se dar no dia 2 de outubro. Então, praticamente, você terá a campanha de um mês de setembro, de rádio e de televisão. Isso é positivo, na sua opinião, ou não, deputado? Essa redução de expectativas em relação ao tempo da campanha. O pessoal acha que a campanha de rádio e de televisão ela tem que ser um pouco menor. O pessoal reclamava sempre, houve uma reclamação mais enxuta, né? Então, foi essa uma decisão. O que eu considero importante é que a cidade não vote em pessoas, vote em programas. E depois se cobre a execução dos programas. E que esses programas sejam factíveis, estejam de acordo com o orçamento. Porque é muito fácil você falar uma coisa mirabolante, fantástica, sonhadora, mas que não tem base fática, não tem condições de ser executado. Claro. Então, isto só um eleitor consciente é capaz de tomar uma decisão, desde que ele esteja acompanhando todo este processo. E discutir, isso na reunião também de segunda-feira, essa preocupação com o voto, né? O voto não tem preço, o voto tem consequência, e acho que o eleitor está mais consciente do que nunca da importância do seu voto no sentido de construir e de melhorar a política brasileira, de melhorar as cidades e de melhorar o país, porque o país vive numa recessão sem precedentes. A nossa geração nunca presenciou uma economia tão estagnada como essa que nós estamos vivendo, e a vocação do país é o crescimento, é a geração de emprego, de renda e a qualidade de vida das pessoas. Uma situação que estaria ainda pior se não fosse algum desempenho, por exemplo, do setor agrícola no Brasil, que tem segurado a onda, né? Exatamente, verdade, o agronegócio. O agronegócio tem respondido, né? Independentemente das ações, eu disse ainda há pouco, a movimentação dos portos brasileiros superou em 2015, e grande parte eu estava à frente, superou todos os recordes, tá certo? Então, é um setor importante. É claro que aí tem muito a ver com o aumento do dólar, né? E com as exportações. A conjuntura tem que ajudar, é lógico, né? Exato. Teve esse aspecto positivo para os commodities como a soja, o milho, né? Tá certo? Deputado, se eu chegar a perguntar para o cidadão Edinho Araújo,
para ele eleger qual o grande desafio, o grande problema de São José do Rio Preto pelos próximos 4 anos. Dá para escolher um ou são muitos? Eu diria que são muitos, é um conjunto, né? A cidade, primeira coisa, a cidade tem que ter uma preocupação com a saúde e com a educação das pessoas, com a saúde pública, não é? E, portanto, você tem que otimizar ao máximo esse trabalho. E isso está muito ao alcance da mão do prefeito. Ele que tem que fazer. Porque a saúde não xinga a presidência, xinga o prefeito, tá certo, né? A educação, uma boa merenda, uma educação, cuidar dos filhos, dos nossos filhos com todo carinho, fazer da escola uma escola que dê orgulho para todos, que tem competência, tá certo? Então, trabalhar muito isso, educação e saúde. E investir a cidade, projetar a cidade na sua liderança. E aí eu considero que é fundamental uma alça norte, para você melhorar o trânsito da cidade. Eu deixei um projeto pronto, né, feito pelo DR, para que nós mudássemos um pouco esse tráfego que é todo aqui na BR, no 513, depois entra na Washington Luiz, você fazer um anel viário, e onde seriam os distritos industriais localizados próximo daqueles bairros populares que nós temos ali naquelas proximidades. Então, o trânsito de Rio Preto precisa ser discutido com muito cuidado e, tá certo? Essas obras anti-enchente considero extremamente necessárias, é preciso ver o que é que vai ter que ser complementadas, e o saneamento, né? Água na torneira, esgoto tratado, e praças limpas, né? Muitos moradores de rua. Você tem que trabalhar esse aspecto e, sobretudo, oportunidade para quem quiser abrir sua indústria, sua empresa, estimular o empresário, o espírito empreendedor, investir em tecnologia cada vez mais, como o nosso parque tecnológico, que eu dediquei 8 anos, né? E aí eu coloquei o secretário de Planejamento para cuidar exatamente dessa questão e que vai dando os seus resultados, trabalhar em contato com as universidades, fiscalizar a obra. A obra tem que ser fiscalizada, né? Tem que ter gerenciamento. E você tem que estar constantemente essa questão de gestão hoje. Você tem que trazer para o setor público. O que é que o setor privado reclama? O setor público é moroso, o trabalhador público está desmotivado. Nós precisamos motivar o servidor público, a melhorar a autoestima da população. É isto que um partido tem que fazer com um programa de governo. E o PMDB terá candidato para isto. Ou uma terceira pessoa, ou eu mesmo, quando o partido entender que chegou a hora de escolher o nome. Mas antes, programa de governo. Alianças. Formar um grupo que possa ter sustentação no executivo e no legislativo e na sociedade. Isso é o tripé. Sem dúvida. Eu apostaria que entre uma terceira pessoa ou o senhor mesmo como candidato, vai ser o senhor mesmo como candidato. É uma opinião minha, mas então vamos esperar para ver. É mais alguns meses, né? Poucos meses, poucas quinzenas mais, a gente já vai, essa questão vai ter que estar resolvida, não é isso? Que Deus ilumine, tá certo, os nossos partidos, essa cidade e a mim próprio. Tá certo, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa mais uma vez. Sempre é muito bom conversar com você sobre assuntos tão importantes quanto esses que a gente conversou, assuntos que tenham alguma coisa a ver com o futuro da cidade, porque não estamos falando de ontem, de coisas que para resolver agora, não, estamos falando projetos para o futuro, isso é muito bacana, sempre conversar sobre isso. Obrigado pela presença, viu, deputado? Volte sempre. Foi um prazer, Rezinho, um abraço para você. Prazer é meu. Como sempre, está parecendo vinho, cada vez melhor. Imagina. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco na sequência do Opinião Cidade. Até já. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Nós estamos de volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil, do mundo, onde mais tiver internet, a gente está chegando neste momento. Nesta segunda etapa do programa, neste segundo tempo do Opinião Cidade de hoje, nós vamos falar sobre uma realização prevista para a cidade nesses próximos dias, né? Aliás, hoje, né? O Rio Preto Shopping Center cedia a 39ª edição da Feira do Livro Espírita. Estou recebendo aqui o João Lúcio Campos, organizador da feira, e a Rosali Galo, Relações Públicas da feira. O que se espera dessa nova edição da Feira do Livro Espírita? Quais as novidades previstas para essa feira? E eu queria que vocês me ajudassem a posicionar como definir o interesse no nível de leitura da literatura espírita hoje num país como o Brasil, né? Tenho a impressão que é muito grande, né? Tenho a impressão que hoje os livros psicografados ou não, livros espíritas de um modo geral, têm uma grande receptividade por parte do público. É isso mesmo, João? Fala um pouquinho sobre isso e obrigado pela participação em nosso programa. Obrigado, e a nossa saudação aos telespectadores da TV Rio Preto e aos internautas que assistem o programa. É um motivo de grande alegria para nós estarmos aqui. E realmente essa é a 39ª edição da Feira do Livro Espírita, a 4ª no Rio Preto Shopping Center. E a nossa proposta e o nosso objetivo é da divulgação e da venda dos livros, né, que trazem a mensagem espírita, trazem a filosofia e a doutrina espírita. E nós começamos oficialmente ontem, hoje é o segundo dia da feira, e ela vai até o dia 28 de fevereiro, né, um domingo.
e cheio de atrações, tanto durante no recinto de eventos, que é na Praça 1 do Rio Preto Shopping, quanto a programação que nós teremos no cinema, né? na sala 2. Hoje nós estamos trocando para a sala 1 em função do número, porque nós temos a presença do André Trigueiro, e a repercussão na região e na cidade é muito grande. Então nós esperamos ter amanhã, no sábado, às 11 horas, um público bastante grande para prestigiar, para ver o André Trigueiro. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. O jornalista e autor do livro Espiritismo e Ecologia, André Trigueiro, ator do filme Nosso Lar, né? Não. André Trigueiro, o ator... o ator, sim, desculpa, exato. E o ator do filme Nosso Lar, é o Renato Prieto. Eles farão uma palestra durante o evento. Quando vão ser essas palestras dele, do Trigueiro e do Prieto, por favor? São em 2 sábados diferentes. Amanhã, no primeiro sábado, da primeira manhã de sábado da feira, é o André Trigueiro que vai fazer. Ele é um jornalista especializado em meio ambiente, em gestão ambiental. Ele pertence à Rede Globo, é editor de um programa da Globo News. E ele é espírita. Então ele vê o problema sob a ótica profissional dele, como jornalista, mas ele também fala sob o ponto de vista espírita. E nos últimos anos... Espiritismo e ecologia, né? E nos últimos anos, ele tem se dedicado muito a uma pesquisa sobre suicídio, que é um dos temas também que o espiritismo aborda e aborda, não é? Porque o suicídio, você sabe que é o ato último que a pessoa experimenta, achando que vai parar com seus problemas, quando na verdade a nossa doutrina explica que não, que isso vai até agravar mais tarde os seus problemas pessoais. E ele então aborda esse tema de uma maneira profissional durante o livro, que é esse o livro aqui que eu quero mostrar, este que ele vai estar lançando amanhã. E ele também explica das necessidades de uma pessoa que potencialmente seja suicida, de ser ouvida, de ser atendida com carinho, com mais humanidade. E muitas vezes essa tentativa de dar cabo à vida termina em zero, quando a pessoa é levada a compreender que não é uma medida adequada a se tomar, né? Que Deus está sempre presente, e o Espiritismo tem essa abordagem de vida após a morte, de reencarnação, e o Trigueiro, por ser espírita, ele traz também essa abordagem espírita no livro que ele lança, que tem 70% do livro é de um cunho profissional, jornalístico, né, um estudo científico sobre a incidência do suicídio no planeta e no Brasil, e depois uma abordagem espírita sobre o assunto. E o Trigueiro é realmente um jornalista bastante respeitado, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Ele é. João, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as atrações da feira, além dessa programação, né? Existem muitas obras à disposição do público, que quiser adquiri-las, que quiser conhecê-las. Existem. Estou vendo aqui cerca de 1.500 diferentes obras. São mais de 1.500 títulos, entre livros, CDs e DVDs. Bacana. E nós teremos uma programação extensa no decorrer da feira, com corais, artistas e corais da cidade. Nós começamos com o Rafael Pagliuso, hoje, né, hoje é de 9h30. Nós teremos no sábado o coral Vozes do Coração, que é do Centro Espírita Allan Kardec. Bacana. Nós teremos depois às 16 horas o Evandro Oliva e o coral Trovadores do Amor. Teremos o coral do Centro Espírita Francisco de Assis. Teremos no domingo o grupo Jussara Pinto, e depois à noite, no finalzinho, o Rafael Pagliuso. Então temos Valquírias, que é um projeto do IELAR, com menores, com crianças. Temos, então, o grupo vocal Tia Jandira de Mirassol, a Camerata Jovem Beethoven. Nós estamos vendo aí, enquanto você está falando, João, algumas imagens das edições anteriores. Isso. Muito bacana. Sempre, nas últimas edições, sempre foi um grande sucesso aqui a Feira do Livro Espírita, né? Tá. E essa aí até é atual.
Foi um grande sucesso. Nós estamos na 39ª edição, né? E nós falamos com a Rosali, a gente não vai falar o tempo, né? Quantos anos, né? A Rosali participou, nós fazíamos isso lá na praça... Na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Então, quando a gente tomava chuva e sol. Chuva e sol, era água por baixo e a chuva na goteira porque é com lona. Então, agora com um ambiente desse é maravilhoso, climatizado, e dos recursos. Graças a Deus as coisas vão se encaminhando, que nós temos aí o apoio do Rio Preto Shopping, estamos com o apoio do Diário da Região, né, com parceria com a Candeia, né, mas é maravilhoso. E o nosso prognóstico, a nossa meta para esse ano é superar as anteriores. Porque, como já você comentou e a Rosalia falou, nós temos hoje a leitura do livro espírita, hoje é muito grande. Isso aí é uma reportagem... Inclusive por parte das crianças, né? Existe uma literatura infantil espírita. Existe. Né? E público espírita e não espírita. É muito interessante isso, né? Então, hoje a busca pelo livro espírita, a busca pela informação, a visão da realidade, dos problemas sob a ótica espírita é muito grande, né? Porque o espiritismo não dá essa resposta. E de uma maneira muito clara, muito tranquila. Então, e nós temos lá trabalhadores de várias casas. Isso é muito interessante. Todos voluntários. Todos voluntários. E é muito interessante que no decorrer da feira, sempre chegam pessoas com algum problema, com algumas dificuldades e buscando o livro. Aí temos lá os voluntários trabalhando, indicam o livro e muitas vezes indicamos até as casas que possam assistir no problema dela no dia que lhe é peculiar, porque a esfera nossa aqui é muito grande da USE Intermunicipal, porque nós atendemos não só Rio Preto da USE, mas da região também. Então nós temos aí algumas centenas de casas em Rio Preto e na região. Então a gente acaba direcionando... Centenas mesmo, centenas, né? São centenas. As casas adesas são, não quero cometer impropriedade, mas são alguma coisa perto de 200 adesas, né? Mas nós temos uma porção e na região. Então, cada dia, em cada horário, nós sempre vamos encontrar uma casa que possa atender o companheiro. Então, o pessoal chega, troca, alguns falam de dificuldades. É interessante que muitas pessoas que vêm até falando desse desejo, desse influenciação, dessa ideia com relação ao suicídio. Acontece muito. Então, quando nós acabamos a feira, no decorrer da feira, nós direcionamos para casa, para várias casas. A minha casa, que eu frequento, por exemplo, é o Rodrigo Lobato. E nós temos um atendimento fraterno que é na quarta-feira. Então, sempre a gente acaba, cada um dos companheiros, direcionando para a sua casa, o dia de trabalho. Então, a gente acaba atendendo familiares, é o filho que está com problema, é o esposo. Problemas não faltam, não faltam. Mas é muito bacana isso. É importante isso que você disse agora, quer dizer, sempre tem, tanta diversidade de casas espíritas, por exemplo, que sempre vai ter alguma que funcione em horário adequado para a pessoa que estiver necessitando desse atendimento ou dessa conversa. E na região, no local. Em região também, né? Bacana. Alguma observação sobre isso, Rosalie? Não, eu acho muito interessante tudo isso que a gente está falando, Rei, porque o Espiritismo é uma doutrina que é baseada nas obras que Kardec conseguiu codificar e organizar de tal forma que, quando nós espíritas abraçamos essa doutrina, a gente se sente acolhido dentro do coração, dentro da alma, nas suas maiores aspirações, não é? A gente se transforma realmente, a gente reconhece quem é espírita pela postura, pelo comportamento, por atitude, não é? Pela atitude, não é? A natureza do ser espírita é uma natureza diferenciada. É uma natureza mais pacienciosa, mais compreensiva, não é? E tudo isso a gente adquire estudando a doutrina espírita e estudando principalmente as obras de Kardec, que são a base da nossa doutrina. Nessa programação que o João citou alguns pontos aí, que até no outro final de semana ainda, né? Tem muita coisa realmente, em Camerata Jovem, Beethoven, essa programação toda deve estar em algum site, algum lugar, as pessoas podem encontrar com facilidade, isso. É isso? Está no site, inclusive nós temos um tabloide que nós distribuímos na cidade, e nós temos lá que está toda a relação da programação. Tá aqui esse tabloide aqui. Esse tabloide aqui. Então, no dia, nós estamos fixando que amanhã o André Trigueiro, mas no dia 27 nós teremos a presença aqui do André, do Prieto, Renato Prieto, que ele protagonizou o filme Nosso Lar com o André, Luiz. Isso. E nós teremos ele aqui, e ele vai estar falando no dia 27, também às 11 horas, no Rio Preto Shopping Center,
E nós até queríamos colocar, porque é uma realização da USE, e implementado isso, nós estamos fazendo uma peça teatral que chama-se Encontros Impossíveis, que é o grupo dele. Ele vem falar no ambiente do shopping e já trouxe junto o grupo dele, vai falar em Araçatuba, ele vai apresentar a peça dele em Araçatuba, Catanduva e Rio Preto, Fernandópolis e Rio Preto no domingo, dia 28. E é uma peça muito interessante, porque nós não diríamos, porque o Renato Preto trabalha muito com peças espíritas. Então isso que eu ia te perguntar, ele, além de ter feito essa brilhante atuação no filme Nosso Lar, ele é espírita, né? Ele está muito ligado a isso. Ele é ator e produtor. E ele tem sempre representado peças espíritas. Paulo esteve nessa linha. E esse aqui, ele sai um pouquinho. E nós nem colocamos no nosso programa, ele vem à parte, mas é muito interessante porque é Encontros Impossíveis. Por quê? Ele vai bater um papo, ele vai ter um papo com algumas figuras, com Chico, com Irmã Dulce e outros personagens, ele vai batendo um papo, né? Então é por isso que os encontros impossíveis. Impossíveis, mas nem tão impossíveis assim. Porque tanto que é bonito com o impossível, só o IN que está remarcado. E a gente sabe que dentro da doutrina espírita a possibilidade há, né? Durante não vendo o livro do Espírito, durante o sono, pelo sonho nós vamos visitar aqueles que nós temos, né? Ou se tiver mediunidade, desdobre. Mas aqui ele vai bater esse papo e é direcionado nesse aspecto. Então, vai ser lá no Teatro Nelson Castro, no dia 28, com 2 horários, às 16 e às 19. E o teatro não é pequeno, então, quem desejar, nós estamos vendendo na USE, ali no Calçadão, e estamos vendendo também lá no ambiente da feira. Como o teatro é pequeno, são 180 e poucos lugares. 180 lugares. Se apresse, né? Se apresse a gente desejarem adquirir, porque Rio Preto é carente desse tipo de espetáculo de teatro. Sem dúvida. E quando vem um espetáculo dessa qualidade, dessa magnitude, é bom a gente aproveitar. Então são 180 lugares, o preço é 50, comprando antecipadamente, compra por R$25. Nossa, então, olha aí, uma oportunidade realmente... Não paga, porque o intuito não é você oferir lucro, claro. É divulgar a doutrina e dar a oportunidade, né? Que, aliás, esse é o objetivo maior da nossa feira. Você vê, o ano que vem nós vamos completar 40 anos de existência. Pois é. A feira aqui em São José do Rio Preto sempre foi uma referência, né? E quando houve essa possibilidade de nós transferirmos o local da Praça Rui Barbosa, que é central, interessante, mas era muito incômoda no sentido de acomodações, quando nós conseguimos esse abraço do Rio Preto Shopping, a gente não pensou 2 vezes, porque nós temos toda a infraestrutura lá e as pessoas afluem com muito mais facilidade. Claro. Tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem praça de alimentação à disposição. Uma coisa que eu queria aproveitar e comentar, Rei, é sobre o Prieto como ator e produtor espírita. Nós conhecemos inúmeros artistas muito conhecidos da mídia que são espíritas, mas que normalmente são tímidos em dizer, porque justamente não querem misturar a vida pessoal, porque a religião é uma escolha pessoal, não é? A religião, a prática da doutrina é uma escolha pessoal. Mas nós sabemos de muitos, por exemplo, o Vereza é espírita, a Ana Rosa é espírita, a Anissete Bruno é espírita, a gente tem a Cristiane Torlone, né? Sem dúvida. O Ricardo Blá, tem uma série de artistas que são espíritas e que com o tempo nós vamos começar a trazer para cá, porque eles estão percebendo, né, que Rio Preto é um bom ponto de referência para o movimento espírita. Tá certo, Rosalie, eu queria agradecer muito, infelizmente já chegamos na hora de encerrar o programa. Mas eu agradeço. A presença da Rosalie Galo, que é Relações Públicas da Feira, e o João Lúcio Campos, organizador da Feira do Livro Espírita, 39ª Feira do Livro Espírita, até o próximo dia 28, dia 28 de fevereiro, no Rio Preto Shopping Center. No horário de funcionamento do shopping, a feira está lá funcionando. Obrigado pela presença, João. Obrigado, viu, Rosalie? Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigado. Um abraço. Nosso agradecimento pela USE e pelos companheiros da comunidade espírita. E convidamos todos a participarem e ir lá aproveitar a oportunidade, porque são preços sensacionais. Tá certo, João, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.